e Pony. Então, pronto, já começamos. Começou! Que lindo! Saque do goleiro, você lembra disso? Lembra disso? Futebol, soccer, Super Nintendo. Nossa, eu vi só nos videogames dos outros, eu não... Muito bom, cara. E aí, Fabão? Cara, muito bom, velho. Tá feliz, meu querido? Tô. Rapaz, hoje deu uma chuvinha boa aqui em Várzea Grande, lá em Cuiabá também. Eu achei que ia, né, tá mais fresco, mas rapaz, céu, tipo, chuva, sem chuva, Cuiabá faz calor do mesmo jeito, né, cara? Tá doido, mano. Então, eu tava lá no arquivo, na hora que começou a chuva e começou a ventania, eu falei, cara, e lá tem aqueles coqueiros de 1900 e... Bolinha balançando mais Quando que... construíram a Getúlio Vargas, lá tem aqueles coqueiros. E deu de nego lá do arquivo, correndo pra tirar o carro de lá. Balançando mais que vara verde. Ah, eles estão... né, cara? Qualquer coisinha eles caem lá. E aí só gritaria, bora! Que Maria. loucura, cara, né? É assim mesmo. Mas estamos aí, meu querido amigo. Maravilha, meus queridos. A gente fica muito feliz. Conseguimos trazer um cara muito especial pra gente aqui, pela experiência que ele tem, né, com relação a algumas atividades que ele vai falar. E assim, o principal é a atividade com crianças, né? Isso é muito... Então ele vai falar pra gente aqui sobre as experiências que ele tem com relação à educação infantil, com relação à parte de tecnologia, como você pode mudar a vida de um jovem, de um adolescente, né, através desse conhecimento. E é um cara que eu conheci, além de ter muito talento, né, Fábio, assim, tecnicamente falando, é um cara que tem um coração grande, igual o tamanho dele, né? Quase não passou na porta aqui, viu? Quase não passou na porta a criança aqui, cara. Então, a gente fica muito feliz, né, de poder te trazer aqui, cara, de verdade, agradecido mesmo. Vários outros amigos nossos da MP já tiveram a oportunidade de estar aqui. E saiba que as pessoas que vão estar aqui é selecionado a dedo, viu, meu amigo? E com certeza você merece estar sentado nessa cadeira aí. Vamos para nossa vinheta inicial? Vamos, let's go, niggas. Voltamos em definitivo, meu amigo Kimberly. I'm back. Cara, muito bom, né? Sim, uma noite especial. Nós ficamos aí Hibernando igual urso. hibernando. Mas nada que a gente tinha os convidados, mas acabamos desmarcando pelos nossos compromissos, né? E, enfim, como a gente sempre fala, né? A gente sempre procura trazer pessoas de alto nível, né? Não que, né, desmerecendo, mas assim, a gente tenta trazer pessoas com bastante conteúdo, né? Para que a gente possa transmitir, né? Não só a informação, mas o sentimento que a gente tem aqui quando está fazendo essas lives aí, né? Então, cara, é muito bom, né? Trazer pessoas que agregam. É isso, meu querido. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós trouxemos um grande amigo nosso que vai falar sobre, ele vai se apresentar, né? Vai falar sobre criatividade, tecnologia, cultura e maker na educação para jovens. Eu me chamo Kembra Milker, estou de óculos preto, em homenagem a um grande amigo nosso, deficiente visual, Denilton. Estou usando a camiseta preta da Cyber Security Summit, né? Estou de calça jeans de cor azul escura e de All-Star branco de cano longo e o cabelo e a barba sem fazer. Tá faltando.
Horrível, né? Horrível. Bom, eu me chamo Fábio Ward, né? Sou profissional de tecnologia, servidor público do Estado, professor universitário, IFP, assim, outros, né? Hoje estou aí de camisa marrom, né? Uma bermudinha, chinelo aqui embaixo, não dá pra ver, mas tô de chinelo. Só passei em casa rapidinho, já vazei. Tenho pele branca, olhos azuis, né? Uma barba horrível, rala, mas sem ela tem que ir até amanhã fazer uma gabaritada. Cabelo curto, e tamo aí. De novo aí nos nossos movimentos aí, né, meu amigo Kemba? Exatamente. Passo a palavra pro senhor, meu amigo, para poder se apresentar. Faça sua audiodescrição. Quem é o seu nome e a sua profissão hoje? Meu nome é Alcir Júnior, eu sou um pouco alto, tenho 1,88, sou gordo também, tô de camiseta preta, calça jeans, tênis cinza, tenho tatuagem pelos braços aqui, e branco, barba, que não vou fazer, que nunca faço, cabelo meu é grande, e estamos aí para somar. Hoje eu tô trabalhando na parte de comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, né? E fui, fui selecionado ali para trabalhar principalmente para as demandas de desenho animado, né? Então eu faço desenhos e os animo, mas também tenho a formação de programador e isso me dá suporte para fazer jogos de videogame, que assim dá bastante diálogo aí com a molecada e tal, porque o tio faz os jogos. O tio faz jogo. É a frase que eu ouço dos pequenos. Mas isso aí. É isso aí, cara. Caramba, você vê como é que é as coisas, né? A gente estava conversando aqui, pessoal, anteriormente. Ele vai poder falar para vocês sobre as coisas que ele já criou. Mas a gente selecionou algumas perguntas aqui, que a gente já vai entrar nelas. E assim, Fábio, ele estava falando para mim de um videogame que ele criou. Depois você conta do evento que você participou, Aham. que você levou, que a galera começou a brincar e tal. E a gente estava falando aqui antes, que é assim, você quer aprender alguma coisa, né? Cara, senta a bunda na cadeira, estuda, testa que você vai conseguir alcançar, né? Não tem por que você também, poxa, o meu sonho é fazer jogos, o meu sonho é aprender a programar, o meu sonho é aprender a ser gestor. Cara, se você não testar todo dia, né, e aprender com seus erros, você não vai conseguir alcançar. Isso foi uma coisa interessante, Fábio, do que ele estava dizendo, porque assim, para jovens isso é muito mais complexo, cara, né? Porque a gente tem aquela etapa de deles serem difíceis de dialogar, tem que ter um time, né, de acordo com a idade, tem que ter metodologia de trabalho, né? Como é que você lembra disso aí, Fabão, antes da gente passar para ele, assim, com relação à parte de ensino? Cara, como nós somos educadores também, né? Mas pro lado mais aluno, nossa época era uma coisa bem diferente, né? A gente tinha um dos pais que cobravam muito da gente esse compromisso, né? De realmente estudar. A gente não tinha essa tecnologia, né? E hoje tá livre, né? Digamos assim. Então, como a gente sempre fala, né? Aqui na entrevista, a gente comenta esse como vai ser, né, novas gerações com o uso dessas tecnologias, né? Porque realmente eles acabam não aprendendo de verdade. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção muito grande. Ainda mais agora com o advento da IA, e nós somos da área de tecnologia, a gente sabe o quanto isso pode dar um gap negativo com relação
ao raciocínio lógico, com relação ao querer gerar conhecimento, né? Absorver e gerar conhecimento. Porque, cara, todo mundo, você vê criança pequena já tá usando o chat GPT, e já identifica um vídeo, tá passando no TikTok, em qualquer outra coisa no YouTube. Nós temos a dificuldade de olhar e falar assim, cara, será que é uma IA? A criança olha e fala, não, isso aí é feito por IA. Ou seja, eles nasceram nesse mundo, nasceram nesse movimento, né? Então nós ainda aprendemos ao raciocínio, aprendemos ainda a lidar, né, com essa falta de informação. A gente, quando, né, nossa época, se você não tivesse a informação, a gente ia atrás na biblioteca, falava com o vizinho, falava com o amigo, né, trocava informação. Hoje em dia, a gente até brinca, né, do Barça, mas hoje em dia o que acontece? Está tudo num telefone. Acessível. Então, até, assim, é uma grande satisfação, né, quando você traz essa metodologia Maker, que você vai falar, né, do Sim. ensino dessa galerinha aí, que é usar a tecnologia de forma correta, criativa, né, fazendo com que as crianças consigam lidar com a tecnologia, mas tecnologia apoiando as decisões deles, não ao contrário, né? Então, cara, é muito... Perfeitamente. Cara, Perfeitamente. Como é que você vê isso, meu amigo? Você que é um cara muito experiente, a gente faz questão, né, de trazer quem já está vivenciando isso, né? Como é que é, na sua opinião, esse meio educacional que a gente vive hoje para jovens e adultos nesse contexto de hoje em dia, do que você vivencia, né, como um todo? Então, acho que é muito, mas muito, muito grande esse problema que a gente vive. E a gente está vivendo um ápice de uma coisa que já está há muito tempo já. Assim, a gente tem uma hipervalorização do que você tem, não daquilo que você é. E agora é difícil você achar, por exemplo, pessoas que escrevem seus próprios textos. Você recebe convite de festa, de uma confraternização, num amigo seu, você fala, mas por quê? Não, eu quero ver seu texto, né? Então, tipo assim, a gente vai ter um gap muito forte nesse sentido. E eu acho que o processo vai ser gourmetizado. Assim, cara, o fulano desenha, entendeu? Tipo, eu dava aula, passei uns 14 anos dando aula, e fora que eu dava aula quando eu era moleque também. Eu sou de uma família de professores. Minha avó, minha mãe, meu pai, meus tios, minha tia. Então, todo mundo foi professor em algum momento, e outros alguns deles aposentou, né, como professor. Então, tipo assim, eu sempre via, sempre achava sensacional, sabe? Tipo assim, minha mãe ficou radiante. Eu falei, mãe, tô dando aula. Nossa, que legal, é muito bom, não sei o que e tal. Tipo assim, normalmente as pessoas vêm e falam, não, sofrido. Não, minha mãe ficou radiante. Meu filho dá aula. É tipo assim, é um orgulho, porque dentro da minha casa era muito incentivado o processo de aprender. Então minha avó, eu lembro até hoje, minha avó foi no vizinho, que era mecânico, e falou assim, quanto que você quer pra mim, pra você empregar o meu neto? Ela queria pagar pro mecânico, pra mim trabalhar pro mecânico. Daí eu falei assim, perto, né? Ela não foi escondido, assim, ela foi perto de mim. Daí ela falou, não posso, não tenho muito tempo, não sei o que e tal, não vai dar pra fazer, tá?
até fiz pra fulano, mas não vai dar e tal. Daí eu falei, vó, mas por que? Ela falou, porque sempre vai ter um carro perto de você. Então você tem que ser útil. Daí, passou um tempo, eu me interessei por música. Eu fui perguntar pra minha avó. Falei, vó, o que a senhora acha de eu aprender música? Antes de entrar na primeira aula, ela falou, eu acho excelente. Mas por quê? Eu falei, ó, a gente nunca vai estar 100% junto. E lá pelas tantas da vida, vai que você esteja perdido, sem dinheiro pra comer. Você vê uma igreja, você encosta lá e toca uns 2 hinos lá. Garanto que alguém vai dar um prato de comida naquele dia pra você. Daí no outro dia você pensa o que você vai fazer. Então, tipo assim, ela tinha esse mandamento. O conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Então você aprende tudo. Você chega perto de alguém, aprende. Fica olhando. Se ela não quiser te ensinar, você olha e aprende. Olha e aprende. Olha e aprende. Aquilo vai massificando eu pequeno, entendeu? Então, tipo assim, eu chegar no vidraceiro, por que você tá fazendo isso? Ah, como que corta vidro? Como que corta? Isso foi alimentando. E eu nem sabia que eu era maker até vir esse advento. Mas sempre gostei de fazer as coisas, sempre fui meio, tipo assim, impulsivo de fazer. Fazia certo, errado, torto. Era uma questão de impulsividades, entendeu? Então, eu sempre gostei muito de mexer com madeira, né? Eu sou natural de Juína. E lá eu saía, pegava minha bikezinha, uma cordinha de borracha, ia lá e enchia umas madeirinhas branquinhas, aquelas madeirinhas bonitinhas, fazia com meus carrinhos tudo, fazia do meu jeito, destruía, tocava fogo. Ah, teve acidente, tocou fogo. Meus acidentes de trânsito pegava fogo porque eu podia tocar fogo no meu carrinho, entendeu? Porque, tipo assim. E minha avó, minha mãe, brincava com cimento, fazia lago lá, fazia motorzinho de coisa. Eu lembro até hoje quando eu consegui fazer primeira vez que eu fiz uma bomba centrífuga, assim, eu fiquei, nossa, caramba, é assim. E era um monte de livro que tinha lá, como tinha professor, então tinha livro de tudo, né? Minha avó, tipo assim, se tivesse um livro jogado, ela catava o livro depois que ela ia ver se era bom ou não. Então tinha lá o livro lá de física lá. Eu falei, caramba, é só colocar esse monte de hélice aqui no motorzinho. Esse daqui vai jogar água, mano. Pô, legal, vou fazer. Daí eu fiz de cera de abelha, lembro até hoje. Modelei a cera e fiz a centrífuga, porque, cara, é legal pra caramba e tal. Só que daí desgastava a cera. Uhum. Ela bombeava um pouquinho, daí ela falou, cara, mas eu preciso arrumar um jeito disso daqui não. E fui fazendo, e daí colocava um arame, colocava alguma coisa. E a tradução do maker, sabe? E daí isso vem muito de encontro com quando eu dava aula e tal. Eu parei já tem uns 2, 3 anos, agora só adoto alguns perdidos aí pra ajudar. E daí vim muito de encontro porque eu era o professor que fazia o negócio do zero, entendeu? Era muito interessante, assim, tipo, eu vou fazer o negócio, então vamos sentar aqui, vamos modelar. E daí eu modelava no Blender lá, e daí, agora vamos imprimir. Pô, professor, mas vai imprimir, pô, legal pra caramba. Daí a molecada interessava pelo processo, entendeu? Uhum. E daí começava a falar, tá vendo? É por isso que você tem que saber de trigonometria, né? Por que a gente não pode ter face triangular? Por que tem que ter face quadrada, não é melhor? Tal. Qual que é a base? Qual que é a base exponencial desse polígono aqui? Ah, por isso que serve. Pô, não sabia. Então, Caramba, daí você começa a puxar. Top, e daí o cara fala, vou dar mais atenção pra matemática, entendeu? Vou dar mais atenção pro português, entendeu? Então as crianças viam que para construir, o que a gente tá falando do maker aqui, pessoal, não é só de tecnologia. É de ter esse poder de conseguir construir qualquer coisa baseado no conhecimento que você tem prévio das coisas. E do que você vai aprender também, consequentemente, lá na frente. E aí, como é que a gurizada via isso assim, cara? É porque, tipo assim, por exemplo, chegava lá, o moleque falava umas bobeiras, assim, tipo,
Teve uma vez que um menino falou uma bobeira lá. Que ele não queria aprender Bhaskara. Ele achava que era idiota e tal. Sei lá, ele escutou alguma coisa de um coach desses aí. Ele achava que era bobeira usar Bhaskara, que ele nunca ia usar Bhaskara na vida dele. Uhum. Aí eu... E o menino era metido a saber as coisas. Eu falei, cara, eu vou quebrar esse moleque. Que eu tinha visto na internet que dava pra fazer uma revolução. A ideia do artigo Maker lá é que dava pra fazer uma revolução em cima da Bhaskara. Porque a Bhaskara é que você consegue o menor valor e o maior valor de um intervalo de um problema. Ele falou, gente, vamos... Daí eu peguei, falei, vamos fazer aqui. Uma Bhaskara da passagem de ônibus. E coloquei os elementos da passagem de ônibus lá. Tava dando aula de programação. E a gente usou um Pythonzinho, fizemos um Pythonzinho lá pra rodar a Bhaskara. Falei, ó, aqui, ó. Deu esse e esse valor. Ai, professor, mas isso daí não é o valor que a gente paga. Eu falei, então, aí tá feita a revolução, ó. Caramba. Pô, esse é o menor valor que podia ser cobrado e esse é o maior. Tá fora desse espectro, então tá bom. Vamos. Aí os meninos, então tem que queimar os ônibus. Falei, não. Aí não é comigo mais, entendeu? Mas tipo assim, porque tem umas bobeiras, assim, sabe? Tem umas bobeiras, tipo, por que eu vou aprender base exponencial? Por que eu vou usar isso? Quando que eu vou usar isso? Eu nunca vou usar isso. Às vezes você não vai usar. Mas não é sobre você usar. É sobre se você consegue entender. E assim você consegue entender outras coisas, entendeu? Agora, coisas básicas, como regra de 3, isso daí que você usa pra fazer compra, né? Era muito nítido. E mesmo assim era... Mas a minha plataforma mesmo de ensino era falar assim, gente, a gente usa isso daqui. A gente usa isso daqui mesmo. Eu lembro que eu fiz um... A gente fez junto com um amigo meu, o Fábio Faria, também é um outro cara maker sensacional, assim, agora ele tá mexendo com indústria de móveis, com apoio de uma CNC, né? Uhum. E daí a gente, às vezes, elabora projetos juntos e tal. E ele tem CNC a laser, CNC... Ele é mais focado na manufatura que a gente fala, manufatura subtrativa. É aquela que retira o material. Então o negócio dele é cortar placas de coisas, entendeu? E daí a gente gosta muito de inventar as coisas junto. Daí as crianças falam, pô, é muito engraçado ver vocês dois. Porque, tipo, eu vou tendo as ideias meio maluca ali e tal. E a gente tem uma afinidade bem legal. A gente criava umas coisas bem interessantes lá quando trabalhávamos juntos. E daí a gente criou uma feira que o tema era sobre o ombro de gigantes a gente vê mais longe, né? Que é uma frase filosófica que o Isaac Newton gostava de usar. Uhum. Qual que era a ideia? Era refazer grandes inventos que marcaram o negócio. Aí teve gente que fez guindaste, tem gente que fez um negócio, tem gente que fez carimbo, foi revisitando a escrita e tal. Cara, tinha assim, projetos sensacionais, assim, teve um grupo de meninas que fez um praxinoscópio, que é o primeiro cinema, né? Então você vê ali a questão da persistência retiniana e tal, assim, era bem, bem legal mesmo. Teve gente que, por exemplo, eu não conhecia na época, o conhecimento nunca é sólido, né? E daí quando veio os meninos foram lá e falaram, professor, o senhor sabia? Eles gostavam de me desafiar. O senhor sabia que o chuveiro elétrico é brasileiro? Eu falei, o quê? Não! Lá fora ninguém usa chuveiro elétrico, professor. E daí eles explicaram tudo, sabe? E daí uma das partes do maker é você entender aonde a pé tá, né? O estado da arte, né? Que a gente fala na academia, né? E daí, tipo assim... E o que você... Porque o maker é essa parte, tipo assim...
colaboração, né? Ah, tem essa peça aqui, com essa outra peça, meu conhecimento precisa resolver esse problema. Então, tipo, as pessoas levam essa metodologia para diversos lados, né? Na engenharia de software tem criação de softwares muito famosos, que é o open source, né? A filosofia do open source, né? Que fica um pouquinho mais bonitinho, né? Quando a gente coloca esses nomes, mas na verdade mesmo, é um trabalho colaborativo, é um trabalho anárquico também, porque, tipo assim, você vai nesses fóruns, é muito legal, você vê uns caras muito importantes, o currículo deles é enorme, falando com você sobre... Nossa, eu perguntei pra esse cara, velho. Essa pergunta básica, que vergonha. Me deparei muito com isso, cara. Nos fóruns, né? Cara. Os caras assim falam, meu Deus, mas Tim Berners-Lee falou comigo. Tipo, eu lembro até hoje que eu tava ensinando pro menino e o Maljor, não sei se vocês já ouviram falar. Um cara, é o dinossauro do CSS do Brasil. É um dos caras que mais traduziu artigos da W3C. E ele é focado em CSS, JavaScript, essas coisas. E daí eu peguei, tinha vários livros dele. E daí passei essa paixão daí um dos alunos falou, sabe uma coisa, eu vou falar com esse cara lá no Facebook. Na época, né? E ele respondeu. Falou, não sei o que. Ele falou... E o menino não tinha o que falar. Ele falou, que eu tô pensando aqui juntar uma galera e fazer um evento. O senhor vem aqui se a gente pagar? Não, eu vou. Ele falou, professor, agora tem que fazer um evento e tal. E daí acabou que não saiu, claro, mas ele ficou com vergonha e falou, o que eu vou falar pra um cara desse, né? E tipo assim, inventou de coisa. Eu achava muito interessante. Cara, ele falou comigo. Ele falou, claro, você perguntou, ele responde. Mas por dentro eu tava comemorando junto com ele. Sim, também. Lógico, demais. Daí, tipo, pô, o conhecimento vai abrindo as oportunidades, assim. Eu acho muito interessante como essa coisa da rede, do fazer, vai promovendo um encontro vai promovendo um encontro de indivíduos, assim, ímpares, né? Isso é bom. Esses eventos assim, é bom que você, cara, às vezes você fica surpreendido, né? Você foi uma coisa que me marcou muito foi quando eu apresentei o meu jogo, né? Eu fiz um jogo, fiz um quadrinho, na verdade, sobre a lenda do Minhocão. Eu tava meio... essas crises de artista, essas coisas, né? E daí eu fiz Não tô fazendo nada aqui, merda nenhuma. Na verdade, eu falo, cara, será que eu tô fazendo coisa certa e tal? Deveria fazer alguma outra coisa? Eu falei, vou fazer um quadrinho. Eu fiz um quadrinho e daí mostrei pra uma amiga minha, uma amiga doutora, que eu tenho muita estima, que é a Silviane Ramos. E ela falou, não publica esse negócio aí de graça aí pros outros, não. Espera aí, guarda aí, vai que tem um financiamento, um edital, um negócio aí. Você já tá mais ou menos. Eu falei, como assim, Silviane? Não, guarda. Quando tiver alguma coisa, a gente conversa. Aí eu abri o edital do tempo da pandemia e tal. Abri o edital da CECEL, incentivo ao desenvolvimento e tal. Um jeito de jogar uma grana na praça, né? E daí a gente se submeteu. Daí a minha esposa, a Isabel, ela fez essa parte, pra mim é muito difícil. Administrativo. Não, e de escrever o projeto também. Não, não é fácil, nem um pouco fácil. E daí ela fez, e daí quando veio, aprovou. Pá, deu certo. Aí eu fiz o jogo. O jogo é voltado para dispositivo móvel, só do Android, né? Daí veio um evento de tecnologia, que foi até lá no Senai do Porto. E daí o pessoal falou, senhor, estamos convidando todos os desenvolvedores para ir lá no nosso stand, né? E daí eu falei, cara, que legal.
Puxa vida, né? Vou apresentar, sair da minha bolha, né? Uhum. Eu achei sensacional, eu fiquei empolgadíssimo, assim. Aí falei, puxa vida, mas é de celular, né? Primeira coisa que eu pensei, assim, falei, pô, é de celular. Isso daqui as pessoas enfiadas aqui na cara, aqui no stand, vai ser chatão, né, velho? Stand é stand, né? Daí eu peguei e troquei ideia com o Fábio. O Fábio tem a CNC gigante, né? Eu tenho minha CNC é pequena. Aí, e daí o Fábio também a gente trampa muito bem. Daí, aí ele falou assim, Fábio, quero fazer um fliperama. Vamos lá? Aí a gente fez o fliperama a partir do lixo eletrônica. E daí eu recompilei o código e coloquei o jogo no Flip, velho. Cara, que emoção. Puxa vida, assim. As crianças chegavam assim, já chegavam. Porque o fliperama é feito pra porrada, né? Feito pra você pegar firme, né? Eu já chegava já naquele estilo, já, né? No gás. No gás, Criançada cara. animada. Não, e os pais, né? Filho, vem aqui jogar, que, ó, isso daqui que o pai jogava e tal. Aham. E daí, quando eu via tal, tipo, do jogo, eu fiz o roteiro, fiz os desenhos, fiz as animações, a programação, o level design, fiz. A única coisa que teve colaboração foi na música, que foi um amigo meu, Cássio Martins, que fez uma composição bem, bem assim, eu falei, cara, Mario e Sonic aí, a sua base, assim, que é um jogo de plataforma. Uhum. E ficou, assim, bem legal, assim, né? Foi uma experiência bem interessante. Até agora, consegui passar também no outro edital agora eu tô fazendo outro agora também. E tá sendo bem interessante, tá bem no começo, né? Começou agora nesse mês agora. E vai ser o copiador do futuro. É uma inteligência bem crítico, assim, bem essa ideia. É tipo, um Android, né? Uma inteligência artificial que vem do futuro, porque a inteligência artificial entrou em crise porque ela não tem referência. As referências, ela se recopiou tanto uma da outra, que ela não tem mais referências artísticas. Então ela vem para destruir e copiar toda as referências aqui do museu. Do museu, não tô vendo ainda qual Aham. o museu que vai ser, mas é um museu no Mato Grosso. E ele vai vir pegar umas referências que ele nunca pegou. E daí você tem que impedir, porque ele tá. No que ele pega, ele destrói, entendeu? Que história legal. É bem Que lúdico. loucura. Cara, tem que ser maker pra pensar num negócio desse, né, Fábio? Cara, que legal, velho. Você Caramba. falando e eu viajando. Eu também, cara. Falei, caralho, bicho, olha que louco. Aí vai. Isso vai de encontro com a pergunta que a gente sempre pede, pessoal, né? As perguntas. Tá escrito assim: de que forma o pensamento faça você mesmo, né? De maker, pode transformar a aprendizagem de uma criança e jovens? Né? E baseado já no que a gente tá falando. Tipo, eu acho que é. Eu sempre tenho, assim, na hora que eu dou aula, eu sempre falo assim que a gente tem 4 perguntas filosóficas que a gente tem que fazer. O que, pra quê, onde e quando. Né? Então, a escola e os adultos chatos, assim, chega pro jovem e só fica falando o quê, sabe? Ah, aprende isso daí. Ah, aprende isso aí. Ah. Só que daí não responde pra quê. Nem onde, nem quando. Só que você tá vendo que nesse jogo você já perde 3-1. Entendeu? Você chega pra um monte de gente e fala assim, o que que é? Ah, é fórmula do primeiro grau. Cara, eu entrei na faculdade de programação, tive uma puxa vida, que dificuldade com matemática. Por quê? Porque eu odiava matemática. Porque uma professora lá na quinta série, eu falei, professora, por quê que eu tenho que aprender isso? Ela falou, porque vai cair na prova. Cara, pra mim isso acabou comigo. Eu perguntei pra professora de história e a professora de geografia o que eu tinha que aprender isso. Ela falou assim, pra você não cometer os mesmos erros que os outros atrás cometeram. Pô, pra mim era
Poxa vida, é libertador. O cara respondeu que fizeram guerra, não é pra você fazer guerra de novo. Exatamente. Teve ditadura, não é pra ter ditadura de novo. Bateram nos outros? Fizeram escravidão? Não é pra ter escravidão. Aprende com os erros dos outros e vão pra frente. Aí chega para o professor de matemática, não, é pra você. É pra você cair na prova. Fala, pô, foi chato, sabe? O que eu fiz? Aprendi aquilo, parecia a música do Gabriel Pensador. Aprendi aquilo, fui lá, tirei a minha nota boa lá, tirei meu alvará com a minha mãe de opa, deu certo, né? Mas não fez diferença, porque eu não sabia o que é pra quê, o onde e o quando. Entende? Então eu tenho que responder isso pro jovem. O que é? Revolução do Paraguai lá, ó. Guerra do Paraguai. Ah, isso foi isso. Ah, tá. Pra que eu tô escutando isso? Ó como o Paraguai tá. Ó o que uma guerra faz. Então, você vai usar isso daí pra não fazer isso. Vamos pela diplomacia. Ó, toda vez que tem um conflito, tem uma consequência. Quando que eu vou usar isso? Quando você estiver à beira de um conflito, você pensa, pô, não compensa entrar em conflito. Então você tem uma reflexão. Se você responder as 4 perguntinhas filosóficas, falar para as crianças, ó, o que, pra quê, onde e quando? O que, pra quê, onde e quando? Toda hora que você perguntar, sempre tem o que, pra quê, onde e quando. Ah, não sabe responder. Não sabe responder, então procura responder. Vai ter que ter o que, pra quê, onde e quando. Ah, tem que aprender o Word. O que é? Word? Pra que é? Pra escrever. O que eu vou fazer com isso? Onde que eu vou fazer isso? Ah, no escritório, em casa. Entendeu? Então, o que, pra quê, onde, quando? O que, pra quê, onde, quando? E daí, então era sobre isso. Só que quando você vem com a metodologia do Cultura Maker, fica muito mais fácil você fazer. Porque quando você pega alguma coisa abstrata, você consegue aplicar no pra quê, no onde, no quando. Você vai falar de Roldana, você vai lá e constrói o negócio da Roldana lá e manda ele erguer um saco de 50 quilos com força de 5. Ah, então tá, beleza. Fizemos isso daí. E aí, se a gente começar a pensar numa impressora 3D de 1 metro por 1 metro? Como que você faz para essa impressora 3D rodar mais rápido? Ah, tá, mas quanto mais rodando eu fizer, mais corda eu gasto. Ah, então para consumir mais corda eu tenho que fazer o quê? Uma caixa de redução? Ah, qual que é? Vamos ver lá as engrenagens. Qual que é a fórmula da engrenagem? Entendeu? Qual que é a força do torque? E daí você começa a fazer essas perguntinhas filosóficas. Ah, eu tenho uma necessidade. Porque às vezes também eu posso inverter essa expressão. Eu sei o quando, eu sei para que eu preciso da necessidade, mas eu não sei o que é. Uhum. Então eu posso inverter, como se fosse uma operação matemática. Pra eles criarem, pra eles pensarem. Tipo assim, eu sei o cenário, poxa vida, esses são os meus requisitos. O que eu preciso procurar na minha... Uma alavanca, um negócio, entendeu? Muito massa. Ah, igual eu fui pra um moleque e falei, ó, você sabe por quê? Fala aí pra um amigo meu. Falei, nossa agricultura tá ruim assim, porque a agricultura familiar tá na época da alavanca ainda. Aí ele falou, é um amigo meu, ele é doutor em geografia, a gente gosta de ter esses papos, pô, se é verdade, tudo é alavanca. Tipo assim, você vai roçar, tudo é a roçadeira é uma alavanca. Tipo assim, sabe? Tipo, a gente não tá competitivo porque a gente precisa mudar alguns modos. Então, de mais tecnologias, né? Porque a alavanca é uma tecnologia gigante, né? Então, eu gostava muito de apresentar esse cenário para as crianças para pensar, e aí? O que você vai fazer? É que isso que você tá falando, muitas vezes quem é da agricultura familiar, por exemplo, fala assim, poxa vida, eu podia comprar uma roçadeira, podia comprar uma colheitadeira, mas é muito caro.
E aí, a cultura maker? Por que a gente não cria, então, uma roçadeira? Por que a gente não cria, então, Sim. uma colheitadeira que seja mais em conta? Que pelo menos se aproxime dessa mesma função, né? Dessa solução, Dessa né? solução, exato. Desse problema, né? Porque a gente tem um problema de... Por exemplo, hoje a gente tem gente passando fome no Mato Grosso, Uhum. né? A gente, tanto eu e você, a gente trabalha no Sim. Ministério Público, tem lá os CIBOS, né? Sim. Que, nossa, quando eu vi aquele, eu tava... Eu também, meu Deus do céu, cara. Quando eu via o relato lá do técnico de um monte de gente com fome, eu falei, cara, muita gente com fome no Mato Grosso, por falta de... A gente come tomate que é de São Paulo, que vem da distribuidora de São Paulo. Pô, eu não quero comer tomate de lá, podia comer daqui, entendeu? Banana da Bahia. Pra que isso? Pois é. Né? A gente tá do lado de Livramento perdendo Exato. perdendo a vocação dela, entendeu? Porque você chega lá em Livramento, o pessoal tá fazendo o plantio igual fazia na época dos reinados ainda, que é cavar, né? Que é cavar com enxada, roçar. Passa um trator ou outro, alguma coisinha assim, mas não é suficiente ainda. A gente tá muito antigo, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Nesses gargalos que a gente tá fabricando. E daí vem a inteligência artificial, né? Que vai escravizando a gente. A inteligência artificial, ela tá complicada, né, cara? A gente não... Se for uma palavra aí, tá escravizando, né? Tá deixando de pensar. Porque eu me policio pra usar, sabia? Meu dia a dia. Não tem nem instalado no telefone. Porque eu ainda tô na resistência. Eu sei que é uma resistência. Mas eu fiquei assim, de verdade, fiquei bem, até meio realizado, assim, esses dias atrás. Tem um projeto no Ministério Público chamado Dimas, que é dentro da cultura cristã, né? A crucificação do Cristo, ele foi crucificado ao lado de dois criminosos, né? E daí um deles é o Dimas, é o cara que pediu perdão pra ele, né? E daí, tipo assim, não é uma história muito difundida. E daí quando eu fui cristão por muito fervoroso, assim, digamos assim, numa parte da minha vida, assim, eu ia na igreja todos os dias, eu li o catecismo da igreja católica, lia a Bíblia, ao mesmo tempo li 3 versões, comparando pra ver qual que era o rolê daquele negócio, queria ser padre, essas coisas. Cara, é normal, eu acho, assim, a gente quer se dedicar, eu gosto muito de mergulhar, né, em tudo, assim. Eu tocava na igreja, então eu ia na missa todos os dias e depois eu ia para fazer trabalho social com detento, com drogado, esses rolê. Eu queria experimentar, assim, essa vida toda. E daí eu li os documentos apócrifos. Daí chegou na oportunidade de apresentar uma ideia para a procuradora. E daí eu falei, vamos fazer a crucificação do Cristo, mas do ponto de vista do Dimas. Que sempre faz do ponto de vista do cara. Aí na hora eu falei, cara, o prazo tá apertadão, né? Tipo assim, tinha 1 mês e meio pra fazer a animação. E a animação é trampo, né? Aí eu falei... Daí eu peguei na hora assim e falei, vamos fazer de inteligência artificial. Ela falou, legal, tá na estética, todo mundo... Ela comprou a ideia. E eu fui pra inteligência artificial. E quem falou que a inteligência artificial faz cenas de sangue? Não faz, cara. Caramba. Eu falei, não. Palavra dada, palavra cumprida, mano. Eu desenhei tudo na mão. Animei tudo. Me desdobrei, virei 12. Fiz a voz, não faz grito. Não faz grito de dor. Faz nada. Nada que possa gerar um problema jurídico,
a inteligência artificial não faz. Sabia isso não. Então, eu descobri depois, né? Aí o, É a maneira mais difícil, né? daí, Peso grande. aí o Spirit Maker veio com tudo, né, cara? Daí eu peguei, desenhei tudo na mão. Como que você faz? Assim você fala, desenho na mão. Eu desenho na mão, lápis, papel, tiro uma foto, passo no desenho digital, ou então desenho direto no digital. E daí eu faço a cor. Zica, pô, tô falando pra você dos desenhos que ele fez lá, você não tá entendendo, E cara. daí eu faço tudo essa parte, assim, entendeu? E daí, por exemplo, quando você era criança, você brincou com aqueles bonequinhos que a gente faz uns bonequinhos assim, que liga com alfinete, e daí você vai contornando. Sim. Aquilo ali é uma premissa de uma animação que a gente chama uma animação, uma animação flat no Adobe After Effects. Que é aquela animação mais simples, né? Que dá pra fazer. E dá um trabalho gigante, mas já dá pra fazer. Que é o quê? Você vai fazer a mão da pessoa aqui, você faz uma parte aqui por baixo e outra parte por cima. E daí mexe aqui nessa área de união aqui, entendeu? Daí você coloca um osso, literalmente chama osso, um bone, né? Daí você faz aqui, eu só abrir e fechar a mão, tá vendo que ela tá mexendo pra cá? Então tem que ser vários desenhos, entendeu? Se for assim, dá pra mexer com um só. Explica pra gente, ó, só pra você entender, Fábio. Explica pra gente o começo, e inclusive isso tem a ver com a próxima pergunta aqui, que é quais os principais desafios para aproximar o jovem da tecnologia de uma forma criativa e acessível. Então, se a gente fosse explicar para uma criança do começo ao fim, como é que ele faria uma animação? Do jeito que você faz hoje, não vamos pensar no modelo simplista. Hoje você está no estado da arte de construir e constituir isso de uma maneira, né, que é o esperado. Como é que uma criança, quais são as etapas que essa criança, adolescente ou adulto aqui, ele tem que passar para poder chegar lá no final naquele desenho? Ele começa por onde? Qual é o software que ele tem que aprender? E aí lá no final ele vai ter aquele resultado. Porque aquele resultado de vídeo que você criou, ele pode inclusive virar um boneco. Ele pode virar uma coisa palpável. Sim. Entendeu? Falando assim de 2D, assim, 2D que eu falo é Pica-Pau, né? Tom e Jerry, né? Um desenho que por mais que tenha uma ilusão de profundidade, ele é altura e largura, 2D, né? 2 dimensões. Primeira coisa é ter ideia, né? Essa é a ideia. É assim, eu quero fazer um gatinho andando. Você quer fazer o gatinho andando, então você sabe fazer Segundo, é fazer o que a gente chama de desenho de personagem, né? Character design. Então, você vai fazer o seu personagem. E esse pode ser no papel, não onde você achar melhor, sei lá, se tiver uma areia e quiser desenhar com um dedo, né? O importante é você registrar isso. Mas o mais comum mesmo é ser um papel, ou então... Eu acho que eu sou mais habituado no papel porque eu fui alfabetizado assim. Então acaba que quando eu tô no digital, eu fico querendo limar muito as coisas. E sendo que no papel é mais intuitivo, é tudo meio faz a sombra, faz o cantinho, né? No digital eu fico com esse esmero, isso é uma coisa minha. Eu fico querendo acertar muito, porque eu tenho Ctrl Z, eu tenho a borracha digital. E no papel eu já sou mais esculachado, entendeu? Vai gastando a ponta do lápis, eu não tô nem ligando se tá... Vai fluindo mais, eu sim sou mais solto. E eu já tive aluno que eliminou o papel, assim. Eu achei super legal, eu super falei, você é o próximo passo. Mas eu ainda sou o tio ainda que muita coisa assim no papel, sou mais intuitivo no papel. Aí você segue essa intuição e faz. Normalmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele de frente, de lado e alguma coisa muito importante que ele tenha. Por exemplo, se eu for fazer um pirata, né? Vou fazer ele de frente, vou fazer ele de lado.
E daí eu vou ter que fazer dos dois lados, porque ele é caolho de um lado e do outro numa coisa. Aham. Agora, se ele for simétrico, igual o tom do gatinho, só faz um lado só. Então eu sei qual que é a altura dele, a proporção dele, entendeu? A proporção, como que é a amplitude dele, como que se comporta o braço, como que é ele de lado, entendeu? Se o seu desenho for um pouco mais cheio de detalhes, aí você faz a visão 3/4 dele, Uhum. que é a visão aqui assim, né? Exato. Então, tipo assim, você fez isso daí você vai para um rascunho que a gente que a gente chama de fazer um animatic, né? Que é só um rascunhão meio bonequinho de palito, sabe? Ah, Bem bonequinho de palito. Quanto mais rápido, melhor. Pra você meio que anotar o que tá no roteiro. Ah, tal. Isso daí tem alguns softwares que dá pra fazer. Se for no computador, você pode fazer esse animatic no Photoshop mesmo, que ele faz. Photoshop também faz animação. Mas, assim, tem também o Animate também, que é o antigo Flash, também é legal. Tem o After Effects, que ele é muito complicadinho pra fazer uma coisa tão básica. E também tem o Flipbook, que é de Android, que é bem legal. Que você desenha ali os bonequinhos e coloca na sequência. Beleza. Então você já fez ali, você pode colocar uma musiquinha pra ver como que vai encaixar. Ah, nessa hora o gatinho tá andando e explode. Aí você faz pu, aí faz pu, pu, sabe? Só as duas fases. Você quer anotar, você tá, na verdade, anotando esse projeto, Criando a sabe? história dela do começo ao fim ali. Criando do começo ao fim legal. pra você ter estrutura. Esse animatic ele vai te dar estrutura de som, de onde vai ficar as coisas, entendeu? Ah, aqui na hora da explosão eu quero que seja uma explosão que vai ser aonde ele vai perder uma pata. Ele vai ser um gatinho de 3 patas a partir. Então tem que ser muito emotivo. Então nesse momento você pode falar, cara, eu vou me dar mais atenção aqui nesse daqui. Nesse trecho, porque aqui as pessoas têm que chorar, ele vai perder uma pata. Entendeu? E daí em outro lugar, ali no começo, eu quero carteirar que eu sou foda, então eu vou fazer ele andando, rebolando, com bastante capricho. Mas depois eu não vou dar tanta moral, vou deixar ele meio paradinho, porque, né, eu preciso terminar isso daqui esse ano ainda. E você faz esse jogo, você consegue fazer esse jogo. Muitas vezes o jovem, ele começa muito bem aqui no começo e vai desanimando, porque a gente tá Vê falando... o trampo, né? porque não tem planejamento. E daí vai detonando vai cansando, né? A pessoa vai cansando do projeto. É que ele imagina e cria. E quando chega na metade, ele já não E sendo que, na verdade, você tem a idealização ali no roteiro, fez essa criação no Animatic, que você organizou ali a criatividade, vai explodir, vai não sei o quê. Você fez isso daqui, acabou a parte de criação. Aí é só fazer. Então até ali é a parte Aqui é a criação. Depois vem a realização. E aí essa execução dela você faz como? Exatamente? É isso. Daí como você já tem as posições, você já sabe o que você planejou, mas tá tudo um rascunho bem ruim mesmo. Se colocar Animatic na internet, vai vir Animatic dos Avengers lá, você vai ver. É um desenho em quadrinho muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Você nem consegue entender. Às vezes vem até escrito uma palavrinha do lado. Ah, esse é o Capitão América. Pra pessoa entender que é muito ruim. Daí você começa a desenhar e começa segundo as prioridades. E você não pode mudar mais. Não é legal ficar mudando. Aqui eu vou dar atenção, é aqui que eu vou dar atenção. Porque, entende? E é bom ter essa domesticação, assim, do seu ego, para que você termine o projeto. E caso você trabalhe em equipe, você aprender a obedecer ao projeto é aprender você poder compor uma equipe de mais integrantes na frente, né? Porque daí, se tá... Aquilo ali é um documento que você tem que seguir. Respeitar. Falar, não, ó, eu vou por aqui. Daí você vai desenhando, você pode desenhar... tem um aplicativo para Android que a galera tá gostando muito, que é o Clip Studio,
só que ele é pago, ele é profissional, é sensacional. Tem o Sketchbook, que é da Autodesk. Ele é mais simples, mais intuitivo. Uhum. E tem uma boa versão gratuita. Autodesk é fabricante da Adobe, AutoCAD. Ah, do AutoCAD. Do AutoCAD. Adobe? Mas tem alguma coisa a ver com a Adobe? Ele é a mesma organização, só que eles são separados, entendi. assim. São dois produtos distintos. Legal. Eles tentaram misturar um tempo, mas ele não deu muito certo, né? Eles viram que não era saudável para eles. E daí eles acabaram se separando. Aí fez isso daí você vai para um software para organizar isso, né? Eu particularmente uso o After Effects para vídeos, assim. E caso você for fazer para videogame, eu uso um gratuito que chama Dragon Bones. Que eu gosto bastante, que você faz essa coisa do 2D, de fazer as junções, e coloca e ele gera todos os frames. Aí você exporta isso e leva pro Unity ou pro Unreal, pra onde você quer. Eu falo Unity ou Unreal porque essas são as plataformas que eu desenvolvo, né? Mas tem o Godot, tem outros negócios que ultimamente eu não tô aplicado a mexer com eles. Eu acho que o Unity ou Unreal já tá me dando, tá dando um suporte legal, assim, porque se você for diversificando muitas ferramentas, você tem que diversificar também suas horas de estudo, né? A idade não permite. A gente tem que... E daí eu vou fazendo essa mistura. Aí você vai no vídeo, renderizou, daí você pode colocar fumaça, colocar essas coisas lá no After Effects. After Effects também tem linhas de programação que agiliza bastante, só que você escreve em JavaScript lá. Daí você consegue... Você vai codificando ali. Vai... tem, por exemplo, eu quero fazer uma nuvem, uma chuva. Se eu fizer manual, eu tenho que fazer várias camadas, várias e várias camadas. E se eu pegar e construir um array list, colocar em um objeto aleatório e colocar dentro de um for, daí ele gera os pingos de chuva a partir de um pingo. Sensacional, Fabão. Muito legal, cara. Porque, por exemplo, uma imagem de uma nuvem. Uma plateia que tem aqueles bonequinhos do futebol, lembra, pessoal? Daí tem o carinha assim, ó. Aí você cria 4 desse, mete um alma da Fokker, duplica tudo lá e vai ter uma torcida, entendeu? Sim. Se você coloca o aleatório, né? Que legal, cara. Você pode até colocar... Daí você vai da sua capacidade de programação. Você fala, ó, você coloca 1, 2, 3 e 4, vamos supor. Ou até mais, né? Seria legal uns 10. E você fala que não quer que eles fiquem perto um do outro. Daí o for roda mais vezes. Ah, legal. Pra eles ficarem mais aleatórios. Porque senão vai que o vermelho fica toda hora do lado do laranja. Sim. Daí fica... O ser humano é perfeito pra padrões. Tem que tomar muito cuidado com isso. O ser humano é muito bom. Nossa, toda hora tá o roxo junto com o azul ali, ó. Por que será? É o mesmo vídeo? Né? Daí você coloca mais aleatório, entendeu? E tudo resolve. Você vai achando. Que faz parte daquela perguntinha que eu falei, né? O que, pra que, onde, quando. Você tem um computador ruim? Daí você manda rodar com programação, que roda mais leve do que ficar gerando, sei lá, 200, 300 torcedor, né? Você gera só 10 e manda rodar em tempo de execução. Sensacional. Eu nem imaginava que era assim que fazia essa parte. Não, tem esse jeito e tem coisa. Eu, por exemplo, eu fiz no MP que tinha uma cena de um carrinho com uma família andando e ele tinha que estar passando um milharal. Só que, cara, era muito milharal, sabe? Tipo assim, era muito tempo. Era uma leitura de uma poesia, tinha que... Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer isso daqui, cara? Porque se eu fizesse uma tira, se eu passando assim, que eu poderia ir passando, quando essa tira terminasse, ela ia dar um... sabe? Ia dar um pulinho. Tava dando um pulinho.
Aí eu tentei e tava ficando pesado. Eu falei, poxa, valeu. Peguei o milho e fiz isso daí, só que fiz em radial. Fiz uma bola e mandei a bola rodar. Ela ficou como se estivesse passando. E daí ficou passando, porque o movimento linear de círculo é muito mais uniforme do que de uma reta passando. Exatamente. Aí ficou bem legal, ficou bem interessante. Daí consegui rodar, renderizar e tal. Porque a gente tá falando de esforço. Muito bom. E isso correndo atrás, né, de prazos e tal. Tem que ser, você tem que ser... Esse público vem a cobrança. Porque se tem uma coisa que a gente, depois que a gente trabalha no serviço público, a gente entende é que tem muito serviço, pouca gente, e esse negócio de servidor público não trabalha, rapaz, agora quando, né? É só quem estiver lá, né, meu amigo? Última pergunta, Fabão. Vamos para os nossos patrocinadores. Verdade. Vamos lá para os nossos apoiadores para a gente lançar uma ótima pergunta. Você viu? Falei para ele assim, cara, vamos lançar as perguntas. Eu falei, amigão, o papo vai ser tão massa que você vai ver que essas perguntas não vai servir para nada. Let's go. Não tem isso nas faculdades, cara. O que tem é o desenvolvimento. O que tem é o desenvolvimento. Depois do desenvolvimento, você tem um esboço disso lá no final. Mas toda essa metodologia que você está falando pra gente, do desenho mais ridículo que tem lá, até aquilo se materializar ali no vídeo final, que é um baita de um trampo, o cara acha que geralmente com IA, eu quero fazer um jogo, eu quero fazer um jogo da cobrinha, do Snake. Você vai bater IA lá, ele vai gerar pra você. Não, mas eu quero um Snake customizado. Pô, então você vai ter que desenhar o modelinho dela. Sim. Você vai ter que construir visualmente como é que essa cobra vai ser uma cascavel. Sim. Vai ser uma, né? E às vezes dá uns problemas que você não consegue especificar. A inteligência artificial até conseguiria resolver. Mas se você não tem... Porque é o seguinte, eu estudei inteligência artificial e tal, assim, teoricamente, quando estava fazendo faculdade, eu era fascinado, porque eu já gostava de jogo. E a inteligência artificial, até ela conseguir chegar nesse estado que ela tá, ela se refugiou nos jogos, né? Uhum. Ela se refugiou muito. Os profissionais se refugiaram nos jogos. E toda uma ciência se refugiou ali, fazendo boss e previsão de estados, né? E várias metodologias mesmo de fazer inteligência artificial. E daí você precisa de alguém que domina a base de conhecimento para validar aquilo. Senão qualquer coisa é uma resposta. É por isso que você fica tão preocupado com gargalo, com esse gap. Porque se a pessoa não tem conhecimento técnico, qualquer resposta para ela é certo. Agora, se você por exemplo, hábil em Nietzsche e fala lá, quais são as obras de Nietzsche? Você vai ver que ela responde errado. Pergunta, eu desafio você. Pega um assunto que você sabe. Que você domina. E pergunta para ela, dá uma síntese, citar paradigmas daquela área. Alucinação. Que não é pouca, né? Ela alucina muito frequente. Muito, 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 muito frequente. Só que é o seguinte, numa população, eu até falo, na terra de cego, quem tem um olho fala demais.
Todo mundo tá cego, ninguém tá vendo nada. O cara que tá falando que tem alguma coisa lá diferente, ele não é rei. Ele é louco, ele é maluco. Vão prender ele. É isso. Se a gente não espalhar o conhecimento, todo mundo vai ficar cego. E a pessoa que tiver conhecimento, ela vai ser maluca. Vai tomar tudo como verdade. As pessoas falam, não, isso daí não. Não, você tá doido, você tá vendo um negócio que não existe, não. Entendeu? Se a gente não tomar cuidado, vai ter esse gap gigante. Se a gente não tomar a tecnologia pra gente e a gente refazer ela, reler ela, né? Que eu tenho até uma formulazinha. Eu falo falar para as crianças, Criatividade. Criatividade, 50% de referência e 50% de releitura. É 50 mesmo, 50. Essa é a fórmula áurea. Igual criatividade. Só que a gente nunca consegue chegar nesse 50%. Mas o que acontece? Se você... 50% de saber qual que é sua referência. 50% da sua capacidade de colocar aquela nova situação em um novo cenário. Nossa, que auxílio criativo. Não, é um princípio da física que eu coloquei na animação. É um princípio... Agora, se essa minha referência fica muito alta, minha releitura fica muito baixa. Por exemplo, eu pego e copio uma animação. Falo, você copiou, isso não é criativo. Entende? Se a minha referência fica muito baixa, minha releitura fica muito alta, não funciona, não é criativo. Não dá certo. Minha releitura, eu fico tangenciando o tema, entendeu? Não sai fora. Minha referência tá baixa. Então eu tenho que estar mais perto dos 50% possível. 50% de referência, 50% de releitura. Cara, que louco, velho. Última pergunta. O que você acredita que será essencial para preparar as próximas gerações para um mundo cada vez mais digital e automatizado? Como é que você vê isso, meu amigo? Assim, baseado em toda a sua experiência com relação à cultura maker, né? A criação, o poder de criatividade, já ia falar cria-shakti, né? Caramba! Poder de criação. Então, assim, o que você vê daqui para frente, assim, nesse contexto, né, que a gente está colocando aqui para a nova geração? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente ainda está engatinhando na automatização das coisas, né? Mas como é que você vê isso lá para frente, cara? Uma coisa que eu acho que a gente perdeu, assim, por causa de uma colonização que a gente teve, principalmente dos Estados Unidos, de grandes forças que a gente teve cultural. Sabe? Parece que a gente teve aquela, igual Nelson Rodrigues falava, que a gente era síndrome do vira-lata. E a gente teve uma desvalorização da nossa cultura. A gente fraquejou nossas referências, entende? A gente começou a copiar, sabe? Os 50%. A gente começou, como sociedade, a gente começou a perder nossas referências. A gente teve agora eu vejo que a gente tem vários movimentos de reconquistar isso, entendeu? Mas, assim, a gente dava mais valor pro lobisomem do que pro Saci Pererê. Não é que eu tenho que glamorizar o Saci Pererê. Eu tenho que ser antropofágico, igual o Oswald de Andrade. Eu tenho que comer o lobisomem de lá e vomitar aqui um lobisomem que é amigo do Saci Pererê, ou um lobisomem que não tem uma perna, entendeu? É antropofágico. Então eu acho que a gente tem que, primeira coisa, para sobreviver nesse mundo digital, como brasileiros, como nós, é ter as nossas referências de lá do vô, saber o que é um monjolo, saber o que é um jiqui, entendeu? Esses dias eu vi o cara fazendo uma armadilha para peixe, que é uma armadilha indígena, que se chama jiqui, que consiste em você colocar um funil de espetos e o peixe entra e não consegue voltar. Nossa, gente, meu irmão, isso daí brasileiro de verdade. Eu fazia isso daí com um cipó e varetinha de madeira no meio do mato. E tipo assim, e as pessoas pegam e fazem uma releitura, agora faz de arame e tal. Super normal. Tem que ser assim mesmo.
Mas não é essas novidades tão grandes assim, não. Calma aí, entendeu? A gente tem que subir, a gente tem que subir nos ombros dos nossos gigantes pra gente poder olhar pra frente. E isso no digital. A gente tem que saber as nossas referências, as nossas raízes, revalorizar elas, aprender elas, desmitificar essas coisas também. Não é um nacionalismo exacerbado. Pegar as referências do outro, transformar pra gente, pro nosso cenário, entendeu? Porque o sol que brilha na Europa não tá no mesmo ângulo do sol daqui, entendeu? O sol que brilha lá no Nordeste, no Sudeste, não é o mesmo do Centro-Oeste. Então a gente também tem que fazer isso no campo do Centro-Oeste, do Mato Grosso, entendeu? Então a gente tem que ter nossas referências para conseguir transmitir essa cultura no meio digital para frente, entendeu? Saber quem a gente é, onde que a gente tá, o que a gente faz com esse conhecimento. É isso aí que eu... O que, quando... O que, pra quê, onde, quando. O que, pra quê, onde, quando. É bem isso. É sensacional, cara. E aí, gostou, Fábio? Cara, muito bom. Caramba, velho. Assim, quando a gente fala... E aí, eu gostaria... Última pergunta rapidinho. Deixa pra gente uma última explicação sobre o que é a cultura maker, né? E como as pessoas podem entrar em contato contigo para poder saber sobre as referências e tal. Eu sou visivelmente sou um roqueiro, né? Então, o Cultura Maker é uma coisa que nasceu, assim, praticamente do movimento punk, né? Que é o do it yourself, faça você mesmo, né? Meu inglês é péssimo. Faça você mesmo, então, e tipo assim, a cultura punk era toca sua música, faça seu zine, então, faça você mesmo, e pegue as ferramentas e vai lá e faça, senta a bunda, estude, busque tome os meios de produzir aquilo para ti e faça o seu conteúdo, né? A cultura maker vem sendo o próximo passo dessa cultura. E daí, às vezes, quando a gente pesquisa, ela ganha um perfil muito tecnológico e de equipamento, né? Que é o cara da impressora 3D, né? Eu tenho impressoras 3D em casa. Eu tenho o corte CNC, que é o corte numérico computadorizado, que você corta com a madeira e tal. O que você desenha, você corta, entendeu? Você desenha no computador, você corta. Através de coordenadas matemáticas. E então, tipo assim, mas o grande espírito da cultura maker é faça você mesmo, entendeu? Criança, vai lá e faz seu brinquedo. Adulto, você tá precisando de apertar a cadeira? Que chave é essa? Podia apertar, né? Podia eu mesmo consertar. O que acontece aqui? Talvez se eu colocasse uma chapinha aqui, tá meio folgada. Vou colocar uma arruela, vou comprar uma arruela. Eu acho que uma chapinha vai dar certo. Sabe? Essa coisa volta, mano. Parece que eu tô sempre mesmo, mas volta nas quatro perguntinhas, né? O que é? Tá frouxo. Tá meio gasto. Eu vou trocar o parafuso. Eu não sei qual que é o tamanho. Arranca o parafuso e leva no bolso, vai lá. Eu quero desse. A loja tá, por incrível que pareça, a loja tá sempre acostumada, entendeu? Eu quero fazer um negócio de metal. Compra uma máquina de solda. Eu, por exemplo, tenho máquina de solda. Amanhã vai ser dia de solda lá em casa, lá. Entendeu? Então, tipo assim, faça você mesmo. Eu mesmo tenho uma estante que é inspirada na composição número 5 de Mondrian, entendeu? Então, ela toda desencontrada e tal. Eu gosto muito de arte, assim. Então eu acabo trazendo isso. Eu queria muito uma estante parecendo com esse quadro. Eu vou lá e faço, entendeu? E é bom, não é? E nossos pais, nossos avós, não era muito assim? Acho que é mais fácil achar os avós do que os pais, né? É difícil achar um homem que tem um kit de chave de fenda em casa, viu? Chave de boca. De furadeira. Você vê que a minha trouxe até aí pra colocar os quadros. Não, cara, tá difícil. Todo mundo quer pegar Os meus carros, todos eles têm alicate, tem
enforca-gato, tem chave de fenda, chave de A minha esposa, quando a gente vai pra uma loja de construção, ela fala, meu Deus. Ela, foco, essa aqui. não. Tem essas coisas também. Tipo assim, você entra e você fala, mas isso daqui eu tava precisando. Tava Tem precisando. que encaixar isso daqui lá com aquele que já tá pronto. Não, Vai- e fora que eu vou catando ferro pra todo lado, catando pedaceira de coisa. Ferro é o que mais cato, assim, sabe? Tipo assim, passa no negócio, o troço tá ali, eu vou catar esse ferro aqui. Tal. Passa numa construção lá dessas que derruba e tudo torto. Aí passa de carro assim, fala, para aí. Pego minha marretinha lá de 5 quilos e outra de 3 e arranca uns pedaços lá, fala, agora. Ela, pra que você quer isso, meu amor? Ela, e tá lá. Aí passa um tempo lá, fala, já sei. Tem um pedaço de ferro que eu catei, não sei na onde, eu vou lá. Vou usar. Daí vou lá, dou uma caprichada. Um artista literalmente falando, Né, cara? São maus entendidos, né? Cara, você vê que isso tá faltando, né, cara? Cara, e eu acho que isso daí. Assim, cara. As crianças gostam desse rolê, entendeu? Porque, por exemplo, cara, como é gostoso você fazer isso em companhia de jovem, entendeu? Porque ele vai perguntando. Eu adoro responder pergunta, né? Nossa, adoro. Se pergunta pra mim, assim, eu tenho até uma história que eu escrevi, tá guardado por algum dia, alguma chance que é até o tema da minha tatuagem aqui de lado, que é a força da pergunta, né? A grande motriz da história é a força da pergunta. Tipo assim, toda vez que o personagem consegue fazer a pergunta correta, a pergunta que vai destravar, aquilo abre uma chave pra ele. Assim, literalmente, dentro da história, abre chaves. Então, é mais importante saber a pergunta do que saber a resposta. Eu já ia até falar um negócio que eu não podia aqui, mas não é só na sua história que é isso, não. É a vida inteira. Tipo assim, saber perguntar é mais importante do que. Que obter resposta. E agora, né, inteligência artificial também, né? Se você não sabe perguntar, ela sempre responde a mesma coisa. O promptzinho lá é o que domina tudo. Que é uma pergunta. Acabamos, Fabão? Ó, Senão a gente não consegue terminar a nossa demanda aqui, rapaz. Que loucura. Mas assunto massa demais. A gente fica muito feliz por você ter aceitado o convite, cara. Eu que de agradeço. verdade. Volto a dizer novamente, as pessoas que sentam aqui nessa cadeira, cara, porque é merecedor mesmo em todos os sentidos. Porque, assim, a gente pode... O Fábio falou, né? Meu amigo aqui é um homem muito humilde, muito respeitoso, né? Mas eu não tenho papas na língua, né? A gente não vai trazer volume aqui dentro. Né? Nós vamos trazer pessoas que realmente são funcionais. Assim, ou seja, igual ou mais inteligente que a gente para aprender alguma coisa, né? Vamos, passa aí, ó. Né? Porque não faz sentido, cara, a gente ficar toda semana fazendo um podcast aqui pra... vamos trazer qualquer pessoa aqui. Não vai rolar, cara, entendeu? A gente já chegou de dar prioridade para um trabalho nosso, né, Fábio, que a gente estava fazendo, para não ter que chamar qualquer pessoa, porque aquela pessoa que a gente quer, que é amigo nosso, inclusive, estava trabalhando e tal. Então, como a gente não vive disso aqui, isso aqui é um legado. Escolha. E é um legado, né, Fábio? A gente está deixando um legado, a gente está deixando um legado que a gente é só um instrumento de Deus, porque, pô, se um moleque, que a gente, rapidamente falando, se eu pegar esse vídeo aqui agora, ou seja, que a gente está acabando de fazer, e levar para uma escola municipal, para todas as escolas municipais aqui de Várzea Grande, se a gente conseguir pegar um moleque que vai ser tão bom quanto você, o seu papel já foi o suficiente. Já passou o bastão, né? Cara. Passar o bastão. E a gente tá fazendo, e a gente tá tentando fazer isso com todas as outras coisas, entendeu? Que não é obrigatório também, né, Fábio? Mas a gente percebeu que, assim,
quando a gente chama as pessoas que têm algo para agregar para a sociedade, a gente até ganhou, inclusive, moção de aplauso com relação a isso. Inclusive, obrigado, nossa vereadora. Nossa querida vereadora Rose Prado, um beijo no coração. Muito bom, né? Maravilhosa, uma Muito pessoa ficou- excepcional, uma mãe de família, né? Nos tratou maravilhosamente bem, esteve aqui conosco. Então, as moções de aplausos estão na parede, né? Muito bem alinhadinhas e organizadas. Então, do fundo do coração, nós agradecemos mesmo tanto a vinda da senhora aqui, né, que nos proporcionou um conhecimento absurdo. Né? A senhora tem um trabalho muito bom em Várzea Grande como vereadora, então nos representa de verdade. E a moção de aplausos para nós foi algo muito importante. E até a gente comentou, né, Ken? Ele parece que tem um gás diferente, né? Pô, Então, um beijo no coração e nós estamos aqui sempre à disposição. de casa aberta, exatamente, Fábio. E assim, para resumir, assim, o que a gente conseguiu conquistar não foi pensado, né? A gente não pensava em receber esses reconhecimentos, de conseguir trazer dois promotores de justiça aqui, Procurador, né? procurador, de trazer o nosso amigo Alcir, de trazer é, Vereador, vereador, de trazer Secretário de secretário de Estado. Eles saíram, cara, de tão longe, né, que a gente tá aqui em Várzea Grande, saíram de lá, cara, deixaram de estar com a família deles, né, e em respeito a gente para poder estar aqui, que é o nosso colega Alcir também fez também, poder estar em casa agora com a esposa, né, com a família, para poder compartilhar conhecimento. Então, cara, assim, a gente fica muito feliz, de verdade, né? Hoje teve esse problema técnico, vocês vão saber depois, né, o porquê. A gente deixou gravado aqui, mas assim, a honra e satisfação é a mesma. Lembrando, o problema técnico não foi nosso, tá? Exato. Estamos preparados desde faz horas. Como sempre, né? Beleza, Galão? Bora? Vamos concluir? Vamos embora. Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a presença do nosso amigo Alcir. Pessoa maravilhosa, você vê que tem de tamanho, tem de coração. O coração é muito maior que o tamanho dele. E tem uma vontade muito grande que acho que isso está faltando para muitas pessoas, né? Que é o ato de repassar conhecimento, né? Não é simplesmente falar de ensinar, né? É repassar o conhecimento com satisfação, com graça, com carinho. Então aqui a gente percebe, né? Que ele tem essa vocação. E quando ele está falando aqui do desenvolvimento maker, né? Que é o fazer você mesmo fazer. Sim, a gente percebe que isso cada vez mais tem que estar mais dentro da gente, porque com toda essa tecnologia, com toda essa comodidade, a gente acaba deixando isso tudo de lado. E nós precisamos fazer igual ele, temos que repassar. Então, se agradecer realmente a presença, né? Desejar a todos aí uma excelente semana. Nós vamos estar subindo depois o vídeo no nosso canal. Nós tivemos um problema com o YouTube, mas a gente verificou que é a nível global aí, não estava conseguindo gerar a chave para a gente poder conectar. Então nós gravamos, né, esse episódio e vamos estar disponibilizando, depois vai estar normal na nossa plataforma. Mas assim, uma ótima semana, né? Se a gente não... Nós pretendemos fazer mais uma live na próxima semana. E mais de antemão, assim, agradecer ao Ciro a presença, né, e desejar aí uma ótima final de semana e semana a todos aí. Meu amigo Alcir, sua despedida, meu amigo. Eu tenho só a agradecer aí, ó. O convite foi uma surpresa, né? Conheço o Kembole lá do Ministério Público, lá
sendo nosso arauto na defesa dos nossos sistemas computacionais. E é uma satisfação sempre falar um pouquinho aqui e sou um pouco utópico, assim, também. Sou pessimista, assim, até às vezes tenho uma visão, nossa, aí e tal. Mas eu sou um pouco utópico também na questão de... eu acho que dá certo, sabe? Eu acho que a gente tem mesmo que dar atenção para os nossos jovens, nossas crianças, entendeu? A gente tem capacidade de melhorar nossa história como uma nação, e a gente tem que aprender o que aconteceu com as outras nações em outros cenários, mas a gente está vivendo um cenário muito diferente e que exige que a gente conheça muito das outras nações para que a gente construa a nossa própria história, né? Nossa própria vivência. E eu quero agradecer mais uma vez, assim, o trabalho de vocês é legal pra caramba. Na hora que eu recebi o link, já fui lá dar uns plays lá e falei, caramba, o negócio tá estruturado aqui. E vocês estão de parabéns, e eu agradecendo humildemente aqui, tô colaborando um pouquinho aí com o bate-papo tão legal de vocês. Muito obrigado. Maravilha, a honra é toda nossa, meu querido. Deixa o seu contato, sua mídia social, e-mail, o que você quiser aí para as pessoas te procurarem. Quem quiser, o Instagram lá, Alcir Júnior 3D, é eu. Não vai ter minha foto, vai ser uma caretinha, né, que é a minha logo. Né, todo mundo acha que é uma caretinha de óculos, mas não é. É porque eu tenho as duas áreas de conhecimento, uma de comunicação e outra de computação, né? Uhum. E é o link entre elas. São duas áreas de conhecimento, o link entre elas. E embaixo, que parece um sorriso, é uma seta. É eu indo e voltando. Tem hora que eu tô na computação, tem hora que eu tô na comunicação. Eu vou e volto, vou e volto. Uhum. Então, tipo assim... É típico do maker, né, mano? Não tem como fugir, né? Isso. Cara, show de bola. Bom, minha despedida brevemente. Cara, a gente fica muito feliz da sua presença aqui. Como eu disse anteriormente, você é merecedor de estar onde você está hoje. E principalmente de estar sentado aqui nessa mesa, cara. A gente fica muito feliz. São ótimas pessoas que a gente tem o prazer de conhecer. De poder trazer para esse espaço, que é um cantinho nosso, né? Como eu disse no último discurso, numa plenária, quem diria, né? Então, que a gente sirva, né, cara, realmente de ponte para essas boas pessoas, para quem tem essas tomadas de decisão na mão, para poder que a gente consiga ajudar mesmo com que esses conhecimentos cheguem para quem precisa, beleza? Eu fico muito feliz, né? Muito obrigado, Fabão, por dar esse momento maravilhoso pra gente aqui, né? De abrir a casa da Oris aqui, o pessoal gentilmente abriu espaço pra gente aqui. É o nosso ninho, né? Virou o nosso ninho. E a gente fica muito feliz, cara. Eu particularmente fico muito feliz de... Toda quinta-feira, quando a gente vem pra cá, ou seja, assim, cara, eu chego a dar até uma borboleta. Caralho, Fabão, é hoje, cara. Fulano confirmou, cara, mas eu não fiz o roteiro ainda. Cara, e a foto, o cara não mandou a foto. Não, ó, você já tinha adiantado as perguntas com as fotos, ele mandou tudo já. Então, assim, quando isso acontece, a gente fica até, assim, aliviado na parte da logística, né, das coisas que a gente tem que fazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, agradecido muito pela gentileza. Siga o nossas redes sociais, né, o YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Kawaii, TikTok, todas as coisas que tiver aí, com o nome de Tech Tudo MT, mete um dedoff lá, beleza? E a gente fica muito feliz, tranquilo? Como diz a dona Lucina, né? Salamu aleikum, um forte abraço.